Agora, sem mais delongas, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, aos irmãos lá da Galácia, bem distante de nós. Eu escrevi aqui, deve ter em média aqui quase 50 folhas para falar, irmãos. Quase 50 folhas. Mas o pastor Jorge falou, você só vai pregar até 20 para as 8, senão nunca mais você prega nessa igreja. Então é melhor obedecer, né, irmãos? Eu quero continuar pregando, porque hoje tem a apresentação da liderança, né, que o pastor Jorge, quer fazer tudo dentro do horário, tá bom? Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, o versículo de 12 ao 19. Vamos ler a partir do 11. Gálatas 4, do 11 ao 19. O tema da mensagem de hoje... desculpa. Aí confunde a mídia, né? Vamos voltar aqui então. Vamos ler, eu vou ler, tá bom? Diz assim, Gálatas capítulo 4, do 11 a 19. Vou ler na minha tradução, porque tem várias traduções. Diz assim, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós bem sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias vossos olhos e mos darias. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo, fala de novo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Aí vamos ler todos juntos o finalzinho do versículo. Até que Cristo seja formado em vós. Vamos ler o 19. Todos juntos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Mais uma vez, só o finalzinho. Até que Cristo seja formado em vós. Amém. O tema da mensagem de hoje, qual é o tema da mensagem? Vamos colocar aí? O tema da mensagem é manifestando o caráter de Cristo. Manifestando o caráter de Cristo. É o tema da mensagem. E eu escolhi esse texto. É um texto atual, porque estamos estudando. Hoje trabalhou a epístola de Gálatas, capítulo 1, 2, 3. E eu quero comentar aqui alguma coisa do capítulo 4 de Gálatas. Eu vou fazer uma pequena introdução, até já batida na escola bíblica dominical, mas a palavra de Deus, ela se renova, né? A epístola do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, ela foi escrita na primeira viagem do apóstolo Paulo à Galácia. E ele escreve aos irmãos, e ele inicia ali uma igreja de convertidos. Grande parte dessa igreja, das pessoas convertidas do judaísmo ao cristianismo. Tinha gentios também dentro dessa igreja. O que acontece? Essa igreja, ela se consolidou, ela cresceu, e o apóstolo Paulo saiu, foi para uma outra região. Mas com a saída do apóstolo Paulo da Galácia, vieram alguns mestres judaizantes que se introduziram no seio da igreja e começaram a trazer uma mensagem contrária àquela que o apóstolo Paulo havia pregado, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os irmãos da Galácia. E muitos que foram convertidos
não entenderam a nova mensagem de alguns mestres judaizantes, que eles começaram a inserir nos ensinamentos dos irmãos, eles se introduziram no seio da igreja e começaram a dizer que para que as pessoas pudessem ser salvas, não dependia apenas do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que eles voltassem aos rudimentos da lei e algumas práticas que eram oriundas da lei mosaica. E o apóstolo Paulo, na realidade, isso trouxe uma grande confusão no seio da igreja. Então, o apóstolo Paulo, quando ele tem noção disso, ele é obrigado a escrever a carta aos Gálatas para fazer essa correção. Porque na realidade, o apóstolo Paulo está dizendo que eles estavam apresentando um outro evangelho, que na realidade não pode ser outro. Nós só temos um único evangelho, o evangelho de nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para se salvar. Então, o que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando à igreja, aos irmãos, os mestres judaizantes, que na realidade o sacrifício da cruz não foi totalmente eficaz. Havia necessidade que as pessoas, os homens, fizessem a circuncisão. Eles tinham que circuncidar, era cortar parte da pele do órgão sexual masculino, que era símbolo da aliança. Então, as pessoas só poderiam ser salvas se eles tivessem circuncidado. Então, o apóstolo Paulo tem essa informação e escreve a carta aos Gálatas para fazer essa correção. Por isso que ele vai iniciar receio de vós, que não haja trabalhado em vão para conosco. Então, houve uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo, porque dentro do evangelho que ele pregou, inseriu-se muitas coisas novas. Na realidade, coisas que eram mais oriundas de preceitos, muito mais conceitos humanos, coisas que na realidade tiveram o seu papel a um determinado período, mas vindo a graça, o evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. A lei, ela foi muito útil, mas a Bíblia diz que veio Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eles tinham que entender que a partir de agora prevalecia a graça, não que a lei não era importante, a lei teve o seu papel, a Bíblia vai dizer que a lei teve o seu papel. Qual foi o papel? Nos mostrar o tamanho do nosso pecado. Paulo vai dizer assim, pela lei eu tive conhecimento do meu pecado, o quanto eu era pecador. A lei também vai nos mostrar que nós dependíamos de um Salvador. A Bíblia nos mostra que nós somos um grande pecador, mas dependia. Então, Paulo vai dizer que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, que eram os tutores, educadores. A lei, na realidade, só teve essa função de nos conduzir, de nos apontar a Cristo. Ele é o prometido, esse é o Messias, né? Esse aqui, né? Então, na realidade, alguns judaizantes não entenderam. Então, Paulo escreve essa carta para fazer essa correção. E para fazer essa correção, ele vai usar uma linguagem muito bonita. Ele vai dizer assim, aonde o versículo que nós acabamos de ler: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Na realidade, ele está dizendo, porque de novo, então ele já sentiu dores de uma vez, sim ou não? Porque de novo sinto dores de parto. Porque quando Paulo pregou, e o que eu estou fazendo agora aqui também, na realidade, eu estou fazendo uma exposição das Escrituras. E o objetivo da exposição das Escrituras é trazer luz ao teu entendimento, para que por intermédio das Escrituras você possa compreender o plano de Deus, o plano da salvação, e você entregue a sua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Você precisa entender que o homem por si só jamais vai alcançar a vida eterna, a não ser por Cristo Jesus. Então, a exposição da Escritura tem esse objetivo. Então, Paulo, quando ele anunciou o Evangelho aos Gálatas, ele gerou uma expectativa como uma grávida, como uma mãe, né? A mãe não sabe. Hoje nós temos as ultrassonografias, que você consegue, quando o Lucas foi nascer, eu vi o quanto o Lucas era bonito antes dele nascer, era parecido comigo. Eu falei, rapaz, que coisa linda que vai nascer, parece muito com o pai, né? O Lucas está lá atrás, aí chega em casa, ele come meu fígado, irmão.
Não é você ter falado isso, pai, etc., né? Mas, então, como uma mulher grávida, ela gera uma expectativa para o nascimento da criança, Paulo também, quando ele pregou o evangelho para os irmãos da Galácia, gerou uma expectativa. E quando ele prega o evangelho, ele ensina as escrituras, e os irmãos da Galácia, os judeus, grande parte dos judeus se converte ao cristianismo, os gentios se convertem ao cristianismo. Então isso trouxe uma felicidade muito grande para o apóstolo Paulo. Só que agora, com uma introdução agora novamente das leis judaicas em relação ao novo evangelho da graça, houve uma confusão. Aí Paulo, novamente, ele escreve a carta com o objetivo de que essas informações que ele deu, as novas informações, pudesse fazer com que eles compreendam e eles fossem gerados novamente. Então, por isso que ele vai dizer assim, porque sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Na realidade, o que acontece hoje? Eu vou abrir um parêntese aqui. Hoje, nós temos um evangelho, uma pregação do evangelho em alguns lugares deturpada. Há pouco tempo, uma pessoa, amiga da minha esposa, ela comentou que ela foi para Portugal, chegou em Portugal, termina o culto, os irmãos vão beber cerveja, irmão, na igreja que ela foi. Não estou entendendo. Ela chegou lá, foi pensar um culto de adoração, quando chegou lá, não, aqui, no Brasil proíbe, aqui, nessa igreja aqui em Portugal, pode tomar cerveja à vontade. Irmãos, que evangelho é esse? A quantidade de abertura, e na realidade, sabe o que nasce? Esse processo de gestação, as pessoas que ouvem esse evangelho parcial, não o evangelho completo, nascem monstrinho. Não são pessoas que são geradas, como Paulo tinha, a expectativa até que Cristo seja formado em vós. Paulo tinha expectativa que houvesse uma manifestação do caráter de Cristo na vida deles. Então Paulo diz, irmãos, porque novamente eu sinto dores de parto por vocês, irmãos da Galácia. Espero que o que eu preguei não tenha sido em vão, porque eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então Paulo agora estava na expectativa do resultado do que ele escreveu, porque Paulo queria não um evangelho ritualista, um evangelho que ele é mais de formas externas do que transformações internas. Quantos estão entendendo, digam amém. Um evangelho de facilidade, né? Um evangelho da hipergraça, não mais da graça, mas é da hipergraça, um evangelho que tudo pode, um evangelho onde a libertinagem corre solto, irmãos. Esse não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, ele exalta a Deus, como diz aquele hino, ele é tão puro como a água que eu bebi. O verdadeiro evangelho, ele transforma. A pessoa que bebia não bebe mais, o que era pornógrafo deixou de ser, porque ele é libertado pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós pregamos um evangelho da libertação e da transformação. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo da nossa exposição é que o caráter de Cristo seja formado em mim e que o caráter de Cristo seja formado em você. A nossa expectativa é que o caráter de Cristo seja formado em nós. Você pode dizer amém, irmãos? Então, para isso, eu coloquei aqui algumas informações interessantes. Eu coloquei aqui, como posso manifestar o caráter de Cristo? Como eu posso manifestar? Quem é que pode? Quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? Quem é a pessoa que vai manifestar esse caráter? E a Bíblia vai nos dar resposta. Sabe quem é que vai manifestar esse caráter? A primeira coisa é aquela pessoa
que reconhece o seu estado, a sua condição, a sua realidade, quem você era. Quem você era. E quem eu era, pastor? O que a Bíblia vai dizer? Quem eu era? Quem nós éramos? Então, uma pessoa que vai manifestar o caráter de Cristo é uma pessoa que reconhece o seu estado, a sua condição, a sua realidade, quem você era. E olha o que a Bíblia vai dizer que eu era. Não estou dizendo vocês. A Bíblia vai dizer quem eu era. A Bíblia vai dizer que eu era assim. Eu vivia na vaidade dos meus sentidos. Isso está escrito em Efésios 4, de 11 a 13. O vídeo vai ficar, depois vocês conferem em casa. Em Efésios 2, do 5 ao 9. Em Efésios 2, do versículo 2 ao 3. Eu peguei um resumo do que a Bíblia vai dizer quem eu era. A Bíblia vai dizer que eu vivia na vaidade dos meus sentidos, que eu estava entenebrecido no meu entendimento, que eu estava separado da vida de Deus, que eu vivia na ignorância e na dureza do meu coração, que eu estava morto nas minhas ofensas e nos meus pecados, que eu estava andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa era a minha realidade. E eu acredito que é a realidade de grande parte dos irmãos. Então, quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? É uma pessoa que reconhece quem era. Não uma pessoa que vive na prática do pecado, agora vou manifestar. Não, essas pessoas, na realidade, elas envergonham o Evangelho. Mas a Bíblia quer que nós manifestemos o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo precisa ser formado em mim, precisa ser formado em você, precisa ser formado em nós. Nós estávamos assim, irmãos, nessa condição, vivíamos na vaidade dos nossos sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, na ignorância e na dureza do coração, mortos em nossas ofensas e pecados, andando segundo o curso desse mundo. Eu era assim, eu estava assim, eu estava nessa condição, mas nessa condição de caído, de afastado de Deus, a graça de Deus me alcançou. E Paulo vai dizer isso aos Gálatas, para os irmãos da Galácia: irmãos, a graça de Deus me alcançou e se manifestou salvadora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela se manifestou salvadora, irmãos, a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa, piedosamente, aguardando a manifestação da glória do Filho de Deus. Então vivíamos dessa forma, andávamos entenebrecidos no nosso entendimento. Paulo não tem medo de confessar os seus erros, não tem medo de dizer para os irmãos da Galácia como ele vivia. Então Paulo deixou claro para os irmãos da Galácia como ele vivia. Ele fala: irmãos, vocês bem sabem como eu vivia nos rudimentos da lei, ligado à lei, e fui perseguidor da igreja, oprimia os irmãos. Então Paulo falou do seu pecado. Olha, irmãos, eu era zeloso na minha ignorância, na minha estupidez, no meu entenebrecimento, acerca das Escrituras. Eu era zeloso da lei. Então Paulo fala para os irmãos da Galácia: irmãos, eu era assim, eu era duro, eu era perseguidor, eu era opressor da igreja. Então, irmãos, Paulo confessou o seu pecado para os irmãos da Galácia. E pecado tem nome, sabia, irmãos? Sabia que pecado tem nome? Pecado tem nome. Tem pessoas que elas estão na prática do pecado e falam: irmãos, ora por mim, que eu estou com um probleminha. Ora por mim aí, irmão, eu estou resolvendo uma situação. Não, irmão, você tem que falar: irmãos, me ajuda em oração, me leva no pastor, quero fazer um gabinete. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero manifestar o
Caráter de Cristo, porque senão tem um monstrinho andando. Quando, na realidade, quando você é gerado, você não é gerado um crente com caráter de Cristo, você é gerado um monstrinho. Por isso que acontece muitas das vezes no Evangelho, a pessoa fala, eu não vou naquela igreja. Quantos já ouviram isso em algum lugar? Eu não vou na igreja perto da minha casa, naquela igreja eu não vou não, porque lá tem um diácono que bate na mulher, e naquela igreja aquele pastor já trocou de mulher 3 vezes, irmãos, essas pessoas na realidade são um monstrinho, elas não estão manifestando o quê? O caráter de Cristo. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém, irmãos? E Paulo vai falar como ele era, né? Não só os colossenses, mas olha o que Paulo vai dizer. Ele era um homem que ele foi tocado por Deus. Olha o que ele vai dizer. Ele não tinha vergonha de dizer quem era. Então, quem é que vai manifestar? Era uma pessoa que reconhece seu estado, que era um estado pecaminoso, um estado longe de Deus. Paulo vai dizer assim, a mim, olha o que Paulo vai dizer, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz isso na minha ágnia, do hebraico, do grego, ágnia, quer dizer na minha ignorância. Eu fiz isso na minha ignorância, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí olha o que ele fala, dos quais eu sou o principal. Quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? Aquelas pessoas que reconhecem qual era o seu estado. Pessoas que abandonaram o pecado, mas que agarraram a graça de Deus e falaram, daqui eu não saio, porque eu era assim, mas agora eu sou diferente. Essas pessoas é que manifestam o caráter de Cristo. As demais pessoas que são os monstrinhos que nós falamos, esses falsos evangelhos, eles na realidade trazem vergonha para o evangelho. Ele vai dizer isso também, Paulo foi levado para Atenas enquanto esperava por Silas, está em Atos 17, 15 a 16, Paulo foi levado para Atenas enquanto esperava, e essa palavra ignorância, esse ágnia, do grego, ficou tão presa. Paulo sabia o quanto ele foi ignorante, quando ele estava pregando uma determinada, acho que era Bitínia, e algumas pessoas queriam matá-lo, ele foi levado para uma outra região, em Atos 17, bota lá por favor a mídia, Atos 17, 15, 16, olha como é que ele vai usar o termo ignorância, como ele era ignorante, Atos 17, 15, 16, olha o que diz assim, Atos 17, 15, 16, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fosse encontrá-lo o mais depressa possível. Então deixaram ele na cidade de Atenas. Nós não falamos que Paulo era ignorante? Ele mesmo fala, eu fui ignorante, fui zeloso, né? Agora o versículo 16. Enquanto Paulo esperava na cidade de Atenas, o seu espírito se revoltava em face das idolatrias dominantes na cidade. Segundo os estudiosos, em Atenas existia mais deuses do que pessoas. Em todo lugar tinha um templo de adoração. Então Paulo aproveitou, eu vou voltar na mensagem, Paulo aproveitou, ele ficou muito pensando como ele era ignorante. Aí ele vai pregar aos atenienses, ele fala assim, irmãos, olha, passando eu no meio de vós e vi que vocês adoram vários deuses e honram a esses deuses. Aí Paulo viu, tinha vários altares, e tinha um altar que não tinha nada no altar, mas no altar estava escrito, ao Deus desconhecido. Aí Paulo fala assim, vocês adoram a todos esses deuses, mas eu quero te apresentar, ele aproveitou, né, o altar, esse Deus que vocês honram e não conhecem,
é o que eu sirvo. Aí os atenienses ficaram atentos. Aí ele traz a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os atenienses, grande parte dos atenienses, se converte à pregação do apóstolo Paulo. Então, ele vai dizer, Paulo diz que, como ele vivia na ignorância, ele observou que os irmãos de Atenas também viviam na ignorância da idolatria, mas Paulo prega o Evangelho e eles são alcançados. Aí ele vai dizer assim na sua ministração em Atenas: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Olha que mensagem maravilhosa, né? Então ele prega, né? Que coisa maravilhosa. Então, muitos atenienses se converteram, porque ele vivia na ignorância. Agora esse homem transmite o caráter de Cristo, vivendo, né, transpirando Cristo. Ele prega com grande ousadia, falando a respeito, né? Observação, cuidado com os pecados de estimação. Eu coloquei aqui. Precisamos entender quem nós éramos. Sim ou não? Nós éramos. Aí eu coloquei, cuidado com os pecados de estimação. Tem muitas pessoas que elas estão nos seios da igreja, mas elas estão na vida e na prática do pecado, escondidinho. Eu vou dar um exemplo. Quando eu chego do trabalho, lá em casa são 3 filhos. As meninas, e todos eles passaram pelos mesmos rituais que eu acredito que houve na casa de vocês. Aí quando a mãe fala assim, ó, seu papai chegou. Normalmente uma criancinha de 5 anos de idade, o que elas faz? Ela se esconde, a mãe se esconde atrás do sofá, se esconde atrás da cortina. Aí o pai e a mãe entram dentro de casa, já até olhou, pastor Nivaldo, já viu que está atrás da cortina, atrás do sofá, e fica falando assim, aonde está a minha filhinha? Aonde está o meu filho? Aí vai para a cozinha e a criança fica ali. Na realidade, o pai já viu aonde a criança está. Eu estou falando do pecado de estimação. O que são pecados de estimação? Eu estou dizendo que nós éramos pecadores. Éramos. Pastor, o senhor não peca? Peco. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós até pecamos, mas recorremos rapidamente. Mas o perigo é essas pessoas que vivem na prática do pecado, com pecados de estimação, e acham que Deus não está vendo. Assim como você entra dentro de casa e olha o teu filho escondidinho, Deus também está olhando a sua vida e as suas práticas pecaminosas. O que são pecados de estimação? É aquele que você passa a conviver com ele, você dorme com ele, você acorda com ele, e isso na realidade ela drena, esses pecados drenam a tua força, drenam a tua santidade. São pecados que não permitem que você alcance e manifeste o caráter de Cristo. Então, nós precisamos entender que nós éramos, mas a graça de Deus nos alcançou. Quem é a pessoa que vai manifestar o caráter de Cristo? Então, é aquela pessoa que conhece o seu estado de miserabilidade, afastado de Deus, na ignorância, seguindo o curso desse mundo, mas agora foi alcançado, agora vive de forma diferente. Essa pessoa vai manifestar o caráter de Cristo. Éramos assim, agora não somos pecadores lutando, preste bem atenção, agora não somos pecadores lutando para ser santos, somos santos lutando para não nos tornarmos pecadores. Porque quando Paulo escreve, e aos santos que estão, então nós não somos mais pecadores, lutando para ser santo. Nós somos santos, lutando para não nos tornar o quê? Pecadores. Isso tem que estar na sua mente. Você era. Não estou dizendo, pastor, o senhor não se aborrece. Não, eu me aborreço, eu erro, eu peço perdão à minha esposa, ao meu filho, eu errei. Se eu pequei contra aos irmãos, pode falar, pastor, o senhor está errado comigo. Eu vou pedir perdão, me ajuda, irmão. Tá bom? Mas nós éramos. Então, quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? É aquela pessoa que tem a convicção do que era, e agora não é mais. Segundo,
Quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? Aquele que crer em Cristo. Parece uma coisa tão óbvia. Ah, pastor, quem crê em Cristo vai manifestar o caráter. Parece, mas não é. Por quê? Porque crer implica em muitas coisas. Porque crer não é uma questão de linguagem, apenas de linguagem verbal. Crer implica em muitas outras coisas, né? Crer em Cristo não como uma questão de linguagem, mas como uma experiência de vida. Quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? Aqueles que crerem em Cristo não como uma questão de linguagem, mas como uma experiência de vida transformada. Quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? Aqueles que creem não por inércia. Tem pessoa, você está indo para a igreja agora? Estou entendendo. Está indo? Está. Alguns anos atrás eu trabalhei com uma jovem senhora que depois de 5 anos de idade, depois de 5 anos de trabalho, ela conversando comigo, ela falou, sou da igreja. Eu falei, mas tu está indo para a igreja agora? Não, estou na igreja há muito tempo. É porque às vezes eu não falo nada, não comento nada, mas depois de 5 anos eu descobri aquele crente 007 dentro da empresa. 5 anos, irmão, meu Deus do céu, 5 anos, tem que manifestar o quê? O caráter de Cristo. Preste bem atenção, quando a gente fala até que Cristo seja formado em vós, a Bíblia, depois você vai ler a história da igreja, a igreja ela começou a ser perseguida. E uma parte dos irmãos fugiram para Antioquia. Fugiram, a igreja se dispersou, estavam tentando matar alguns. E uma parte dos irmãos fugiu para a cidade de Antioquia. E a Bíblia vai dizer que em Antioquia, os discípulos de Cristo, foi a primeira vez que eles passaram a ser chamados de cristãos. A igreja estava em fuga, quando chegou lá, falou, quem é esse pessoal que está aí? Eles são diferentes. Eles não xingam palavrão. As músicas populares que a gente escuta aqui em Antioquia, eles são diferentes. Em outras palavras, domingo eles vão para a escola bíblica dominical. Uma vez ou outra estão fazendo os evangelismos, batendo na porta da casa das pessoas, dizendo que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar uma igreja santa. Então esses aí são os cristãos. Eles foram identificados pela forma de viver, porque eles manifestavam o caráter de Cristo. Um dos registros, eu não trouxe a revista Escola Bíblica Dominical, eu escrevi. Um dos registros mais antigos, secular, é a carta de Plínio ao imperador, não sei se é Festo, depois eu vou trazer, me pede na Escola Bíblica Dominical de domingo, é a carta de Plínio, acho que é Plínio ao imperador, ele perguntando ao imperador como ele estava tratando, Plínio vai dizer assim, olha, e aqui, onde ele era governador, Plínio, ele vai dizer, como você está tratando essa situação? Porque aqui eles estão crescendo muito. Os discípulos de Cristo, eles estão crescendo muito. Aí o imperador vai falar, é um escrito secular muito lindo. E Plínio vai descrever as características como eles viviam. Então, eles eram identificados, escritos seculares, porque eles manifestavam o quê? O caráter de Cristo. É tão bom, né? Agora, lá do lado de fora, eu estava conversando com uma das jovens que ela vai estar fazendo a universidade lá no Fundão, provavelmente vai estar no Fundão. A média dela conseguiu. Então, o senhor vai ter aqui uma engenheira formada pelo Fundão. Mas é tão bom quando os jovens vão para a universidade já manifestando o quê? O caráter de Cristo. Porque às vezes alguns se perdem. Já no primeiro semestre, escuta o professor ensinando lá, aí vem com a vida toda, irmãos, vai fazer a sua faculdade, vai fazer o seu curso, mas cheio da presença de Deus. Que o caráter de Cristo, de cada um de nós, irmão, seja manifestado em todos os lugares que nós sejamos. Amém, irmãos? Então, não podemos crer em Cristo apenas como uma questão de linguagem, mas como uma expectativa, como uma experiência de vida.
não crermos apenas por inércia. Ué, não teve mudança nenhuma, não saiu do lugar, não. Aquele que crê em Cristo foi transformado, de forma visível, a mudança na vida daquela pessoa. Precisamos crer e ser afetado por aquele a quem dizemos que cremos. Como é que eu creio em Cristo e não sou afetado por Cristo? Crer é aderir à vida de Cristo em nós. Você pode dizer amém? Crer em Cristo. Quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? Aqueles que conheceram o seu estado, quem era e não é mais. Quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? Aqueles que em Cristo. Crer implica em evidências. Crer implica em evidência. E quais são as principais evidências? Uma das principais evidências que creu em Cristo é chamado da techuvá. Techuvá do hebraico quer dizer o arrependimento. E no grego, nós utilizamos sempre em algumas pregações que a metanoia, do grego metanoia, é mudança de mentalidade. Então, crer em Cristo implica em evidências claras e visíveis. Você pode dizer amém? Para isso, Paulo vai informar os irmãos da Galácia, aos Gálatas: agora a vida de vocês são diferente, vocês não precisam voltar aos rudimentos da lei, porque a graça de Cristo vos libertou. E Paulo vai dizer para os irmãos, agora, em Gálatas, capítulo 3, versículo de 6 a 9, Paulo vai tratar: agora vocês foram justificados, agora vocês foram adotados, Gálatas 4 e 7, agora vocês foram renovados, Gálatas 4, 6 e Gálatas 6, 15, agora vocês foram feitos herdeiro segundo a promessa do pacto de Abraão, irmãos. Agora a vida de vocês são diferentes. Vocês foram justificados, adotados, renovados, feitos herdeiros. Temos uma promessa, irmãos. Faz assim, eu tenho uma promessa do pacto abraânico. Nosso irmão crente Abraão. Primeiramente, Deus revelou o evangelho ao crente Abraão. E depois a nós, os que cremos pela fé, como Abraão creu no Senhor. Então nós temos também essa promessa do pacto abraânico, amém? Quem vai? É aquele que reconhece seu estado, a sua condição, a sua realidade, que era. É aquele que crê em Cristo, mas também quem vai manifestar o caráter de Cristo? São aqueles que sabem que não são, aqueles que sabem que são filhos de Deus e que não são desse mundo. Irmãos, parece uma coisa tão simples, né? Nós não somos desse mundo. Que isso, pastor? Quem falou isso? Pastor Jorge? Pastor Anivaldo? Não. Quem foi que falou que você não é desse mundo? Eu estou dizendo para aquele que crê em Cristo. Sabe quem falou? Me ajuda aí, mídia. João capítulo 17, versículo 14. João 17, 14. Jesus vai dizer: eu lhes tenho dado a tua palavra. Para quem? Fala, para mim. E o mundo os odiou. Os discípulos, mas os discípulos já morreram. Agora quem é discípulo de Cristo? Sou eu. E o mundo os odiou. Porque eles não... Quem é que está dizendo isso aqui? Que nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Como também eu não... O versículo 16, Jesus quis deixar isso claro na mente deles. Eu lhe tenho dado a tua palavra, versículo 16. No mesmo capítulo. Eles não são do mundo, Pai, como também eu não sou do mundo. Então, quem é que vai manifestar o caráter de Cristo? Aqueles que reconhecem, aqueles que têm Deus como seu Pai e que entendem que não pertence a esse mundo. Essas pessoas manifestam o caráter de Cristo. Amém? E como nós manifestamos o caráter de Cristo? Pastor, como eu manifesto o caráter de Cristo? Eu manifesto o caráter de Cristo em missão. De que forma? A Bíblia vai dizer que eu sou sal, eu sou luz, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo que pertence a Deus, propriedade exclusiva de Deus.
para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como eu manifesto o caráter de Cristo? Em missão. Outra forma, eu manifesto o caráter de Cristo em posição. Não só em missão, mas em posição. Acabei de falar agora, eles não são do mundo. Irmãos, você está no outro nível. Tu anda com o pé aqui, tu estuda, tu faz faculdade, pós-graduação, doutorado, mas tua residência oficial não é daqui. Você está apenas numa pousada. Irmãos, você está apenas numa pousada. Como numa pousada você desfruta, você vive, você não é daqui. Vocês não são do mundo. Jesus, como eu também não sou. Há uma residência, uma morada eterna. Quantos vão para lá? Levanta a mão e dá um glória a Deus assim bem alto. Glória a Deus, irmão. Então nós manifestamos o caráter de Cristo em missão, em posição, porque não somos do mundo. Manifestamos o caráter de Cristo em imagem. Pastor, em imagem? Em imagem. A Bíblia vai dizer, porque assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do que é celestial. Glória a Deus por isso. Manifestamos o caráter de Cristo em imagem. Paulo vai dizer, em imagem, revesti-vos, irmãos, em imagem, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Manifestamos o caráter de Cristo em missão, em posição, em imagem. Manifestamos o caráter de Cristo ainda em imagem, né? Já pulei aqui, meu Deus do céu, pulei os meus esboços. Eu estou esperando o pastor me dar de presente o iPad. Né? Olha como é que pede presente, né? 13 de agosto, tá, pastor Jorge? Só para lembrar o senhor. Né? Então, manifestamos o caráter de Cristo em missão, em imagem. Manifestamos o caráter de Cristo, olha que coisa linda, irmão, em marcas. Aí o que Paulo vai dizer para os Gálatas? Os judaizantes daquela época, eles se gloriavam pela circuncisão, pelas marcas de circuncisão que era feita nos seus corpos, na parte sexual do masculino, ia cortar um pedacinho da pele, que era símbolo de aliança. Então eles se gloriavam por ser circuncidado. Aí Paulo vai dizer, irmãos, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração, é aquela transformação, é a aliança feita do coração do homem. Aí Paulo, para dizer para eles, em outras palavras, vocês se gloriam nas marcas da circuncisão, mas Paulo vai dizer agora, Paulo vai posicionar em relação ao seu apostolado, mas agora eu trago, ninguém me importune mais. Aí ele vai dizer, porque eu trago no meu corpo as marcas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, no meu corpo, o meu exemplo de vida, a minha prática entre vocês, como eu vivo agora, manifesta o caráter de Cristo. Então, nós manifestamos o caráter de Cristo em missão, em posição, manifestamos em marcas. Que marca? Aí Paulo vai dizer, ele vai citar essas marcas, ele vai falar de cicatrizes do corpo. Paulo foi chicoteado, apanhou várias vezes, em naufrágio, em perseguição, e ele vai citar, mas não é apenas as marcas do corpo físico. O caráter de Cristo sendo manifestado de Paulo, ele vai dizer, irmãos, é muito mais do que isso no meu corpo físico. Ele vai dizer, ele vai nos mostrar que ele tinha as marcas de servo. É uma das marcas do caráter de Cristo em nós, é a pessoa ser servo, se identificar e ter a convicção que ele é servo. Ele não faz o que quer, mas ele faz o que o seu Senhor quer. Em muitas situações, os irmãos falavam, Paulo, não vai para lá, porque eles querem te matar. Paulo, não me importa, é porque o Espírito Santo me impele para ir para lá. Eu estou pronto não só a ser chicoteado, mas até morrer, da causa do Evangelho de Cristo. Então o servo,
ele obedece ao seu Senhor. Então ele tinha as marcas no corpo de ter sido açoitado, ele tinha as marcas de servo, ele tinha as marcas do sofrimento e hostilidade. Irmãos, qual é o crente que nunca passou por um sofrimento e uma hostilidade? Irmão, se você vive, se você é perseguido, se muita gente não gosta de você, quando você ora no trabalho, alguém tira o bife do seu prato, quando você está lá na faculdade, ou no colégio, lá no 2º grau, no 1º grau, as coleguinhas tudo conversando, você ainda não teve experiência, não, você tem 13 anos, você não, eu estou me guardando, porque Deus está preparando o varão para mim, você é boba, não, o meu corpo pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para o marido que Ele vai me dar. Tudo isso fala, irmãos, e Paulo vai dizer, né, as marcas do sofrimento e hostilidade. Outra característica, falta 10 minutos, outra característica que Paulo tinha, as marcas do caráter de Cristo na vida dele, era a obediência, irmãos. Olha só, cicatrizes no corpo, a condição de servo, sofrimento e hostilidade. Paulo era um homem obediente à voz de Deus, sim ou não, irmãos? Paulo era obediente. Paulo vai dizer isso para o imperador. Olha, eu não fui obediente, eu não fui desobediente à voz de Deus. Coisa linda, irmãos. Paulo era um homem que tinha um desejo de servir. Outra marca do caráter de Cristo era o amor que Paulo tinha, não só pelos irmãos da Galácia, aos filipenses. Então isso era uma marca do caráter de Cristo, o amor, né? A mansidão e humildade, irmãos. Era outra característica do caráter de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo ser bobo. Mansidão e humildade é uma coisa, ser bobo é outra. Crente não é bobo. Crente é esperto, sim ou não? Jesus falou assim, sede o quê? Prudente como? Mais simples como uma pomba. Então, crente, mansidão e humildade fazia parte, né? Hoje, nós podemos manifestar o caráter de Cristo em nossa vida. Primeiro, reconhecendo quem eu era. Eu era, não sou mais. Glória a Deus, fala assim, glória a Deus. Nessa condição, você conhecendo quem você era, agora tem uma nova realidade, você pode manifestar o caráter de Cristo, crendo em Cristo, não crer apenas por linguagem, por inércia, mas sendo afetado por aquele que você é quem diz crer, sendo afetado por Cristo. E quando assumimos a nossa posição de filhos e não somos desse mundo. Glória a Deus